Fala galera, beleza? Professor Leandro de Matemática do Campus Caxias. Tudo bem com você? Bom, vamos agora resolver a questão número 5 da lista de exercícios extras da semana 5, ProEJA ADM terceira série, Estatística. Essa lista ela trata do assunto de médias. Vamos a ela, amiguinho. Vou ler o enunciado para você. Ele diz assim: um professor de economia, tá, dá aula em 4 turmas, A, B, C e D. Na tabela seguinte, encontram-se os resultados obtidos pelas turmas no exame final, bem como a quantidade de alunos por turma. Então ele dá uma tabela aí na folhinha para vocês, tá? E aí na primeira coluna eu tenho as turmas, na segunda coluna eu tenho o número de alunos de cada uma dessas turmas e na terceira coluna eu tenho a média das notas, tá? Na turma A, por exemplo, eu tenho 30 alunos e a média desses 30 alunos da turma A é de 6,2, tá certo? Inclusive eu até coloquei aqui para facilitar. MA, o que significa MA? É a média dos alunos da turma A. Ele fala que é 6,2, tá? Na turma B eu tenho 35 alunos, tá certo? E a média dessa turma B é 7,2. Coloquei lá para você, ó, MB igual a 7,2. Show de bola, amiguinho? E na letra C, na turma C, perdão, eu tenho 55 alunos e a média dessa turma C, é 5,4. Coloquei aqui para você, ó, MC igual a 5,4. Show de bola? Na turma D, ele não tem a quantidade de alunos, tá certo? Mas ele tem a média dessa turma, né? A média da turma D é 5, ok? Muito bem, amiguinho. Aí ele pergunta no item A o seguinte, olha só, ele diz assim, tá? Vou ler o enunciado do item A. Considerando as turmas A, B e C, determine a média das notas obtidas nesse exame pelos alunos dessas 3 turmas reunidas. Então a pergunta do problema do item A é a seguinte, olha, eu quero calcular a média das 3 turmas reunidas, da turma A, turma B e turma C. Ora, amiguinho, como é que eu faço para calcular a média das turmas A, B e C? Ora, eu preciso saber a soma das notas das turmas A, B e C, vou somar as notas, né, dessas 3 turmas e dividir pela quantidade de alunos, tá certo? Mas, professor, em nenhum momento no enunciado ele fala sobre a soma das notas das turmas A, B, C e D. Ele não deu essa informação. Então vamos fazer o seguinte, para organizar a nossa vida, eu vou chamar de A maiúsculo, Azão, a soma das notas das turmas, da turma A, perdão. Vou chamar de Bzão, a soma das notas da turma B. E assim vai, né? C maiúsculo, né? Czão, a soma das notas da turma C. E D maiúsculo, né? Dzão, a soma das notas da turma D. Agora vamos utilizar os dados, né? Ele fala pra gente lá, ele dá na tabela que a média da turma A é 6,2. Como é que eu faço para calcular a média mesmo? A média da turma A é a soma das notas da turma A dividido pela quantidade de alunos da turma A. Então, amiguinho, a média da turma A é o quê? É a soma das notas da turma A, que eu chamei de Azão, dividido pela quantidade de alunos da turma A. Quantos alunos tem na turma A? 30. Então, A sobre 30 é igual a 6,2, tá certo? Esse 30 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, vai ficar A igual a 6,2 vezes 30. 6,2 vezes 30, o valor de A vai ser 186. Ou seja, a soma das notas da turma A é quanto? 186. Beleza. Agora, repara, a média da turma B, pela nossa tabela, é 7,2. Como a gente pode calcular a média mesmo, amiguinho? A média da turma B, nesse caso, é a soma das notas da turma B dividido pela quantidade de alunos da turma B. A soma das notas da turma B, eu coloquei aqui para você, ó,
a gente chamou de B maiúsculo, Bzão. Então vai ficar Bzão, que é a soma das notas da turma B, sobre a quantidade de alunos, né? Ou dividido pela quantidade de alunos da turma B. A quantidade de alunos da turma B é 35. Então vai ficar B sobre 35 é igual à média, que é 7,2, tá certo? Esse 35 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, vai ficar B igual a quanto? 7,2 vezes 35. B igual a quanto? 7,2 vezes 35 vai dar 252. Ou seja, a soma das notas da turma B é de quanto? 252. Show de bola, amiguinho? Continua comigo. Aqui, ó, a média da turma C, ele deu lá pra gente, é 5,4. Como é que eu faço para calcular a média da turma C? Basta eu pegar a soma das notas da turma C e dividir pela quantidade de alunos da turma C, tá certo? Então eu vou fazer isso. Então vamos calcular a média da turma C. A média da turma C é o quê? É a soma das notas da turma C, que nós chamamos de Czão, C maiúsculo, dividido pela quantidade de alunos da turma C. A quantidade de alunos da turma C é 55 aqui, tá vendo? Coloquei aqui para você. Então isso daqui é a média, é C sobre 55. É igual à média, que é 5,4. Esse 55 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar C igual a quanto? 5,4 vezes 55. 5,4 vezes 55 é o valor do C, que é 297. Ou seja, a soma das notas da turma C é de quanto? 297. Show de bola. Mas o que eu quero no item A? Eu quero calcular a média das turmas A, B e C juntas. Então, amiguinho, o que eu vou fazer? Para calcular a média das turmas A, B e C, eu vou pegar a soma das notas das turmas A, B e C e dividir pela quantidade de alunos das turmas A, B e C. Vamos lá, então? Então, eu vou pegar a soma das notas das turmas A, B e C. Quais são? Né? É A mais B mais C. É a soma das notas das turmas A, B e C. Então, é A mais B mais C. Dividido pela quantidade de alunos das turmas A, B e C. A quantidade de alunos das turmas A, B e C são representadas por esses três valores. Então, eu tenho que somar 30 mais 35 mais 55 aqui no denominador da fração. Tá? Então, vai ficar o seguinte. A. Quem é A? Eu vou substituir, ó, o A é 186, vai ficar 186, mais B, que é 252, mais o C, que é 297, sobre 30 mais 35 mais 55 vai dar 120, beleza? A soma, o valor dessa soma aqui em cima, dá quanto? Dá 735, ou seja, a média das turmas A, B e C vai ser igual a 735 sobre 120. 735 sobre 120, amiguinho, é a mesma coisa que 735 dividido por 120. Quanto é que dá 735 dividido por 120? Quer dizer, então, que a média das turmas A, B e C é de 6,125. Show de bola? Ficou didático para você? Bom, agora nós vamos resolver o item B. Prosseguindo com a resolução da questão número 5, vamos resolver agora o item B, amiguinho. O que ele diz lá no item B? Vou ler o enunciado para você. O professor não se lembra ao certo o número de alunos da turma D, mas ele sabe que a média geral das notas das 4 turmas reunidas não ultrapassou 5,8. Quantos alunos, no mínimo, podem pertencer à turma D? Então, ele quer saber a quantidade mínima de alunos que podem pertencer à turma D. Ele não deu essa quantidade lá na tabela da questão número 5, tá? Eu vou chamar aqui, tá, de X, tá ok? Então, deixa eu apagar essa interrogação. Eu quero justamente descobrir o X. Tá? É o X que eu quero descobrir. Quer dizer, eu quero descobrir a quantidade mínima de alunos que podem pertencer à turma D, de maneira que a média geral das 4 turmas
seja no máximo 5,8, que é o que ele diz aí, que não ultrapasse 5,8. Muito bem, então a média geral das 4 turmas é 5,8, tá, amiguinho? Lembra, né, como é que a gente calcula a média, né? A gente precisa calcular, nesse caso, a soma das notas das 4 turmas, tanto da turma A, quanto da turma B, quanto da turma C e quanto da turma D, somar todas as notas e dividir pela quantidade total de alunos nessas 4 turmas. Vamos fazer isso? Então a média é a soma das notas das 4 turmas. Qual é a soma? É A mais B mais C mais D. Isso aqui representa a soma das notas das 4 turmas. Dividido ou sobre, né, o total de alunos. O total de alunos é 30 da turma A, mais 35 da turma B, mais 55 da turma C, mais X da turma D, que é o que eu quero descobrir, tá certo? Isso daqui representa a média, que tem que ser, no máximo, 5,8. Maravilha? Agora, nós encontramos no item anterior, no item A, os valores de A, B e C, de Azão, Bzão e Czão. Quais são eles? O A vale 186, o B vale 252 e o C vale 297. Então vai ficar 186, que é o A, mais 252, que é o B, mais o C, que vale 297, mais o D, que a princípio eu não sei. Tudo isso sobre 30 mais 35 mais 55 dá 120. Então vai ficar 120, que é a soma desses 3 números, mais X. Isso tudo aqui vai ser igual à média, que é 5,8. Maravilha, amiguinho? Agora continua comigo, ó. 186 mais 252 mais 297 dá 735. Então vai ficar 735 mais D sobre 120 mais X igual a 5,8. Foi exatamente o que eu escrevi aqui, tá, amiguinho? Então olha só agora, esse 120 mais X está dividindo. Passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 735 mais D igual a 5,8 vezes 120 mais X. Repara que eu coloquei o 120 mais X entre parênteses. Por quê, amiguinho? Porque se você não colocar o parênteses, o que vai acontecer? Sem parênteses, você entende que o 5,8 só está multiplicando 120. Não é isso que eu quero. Eu quero 5,8 vezes esse número todo. Então, eu preciso colocar o 120 mais x entre parênteses, tá? Vou colocar aqui, ó, com a canetinha roxa, o 120 mais x entre parênteses. Beleza? Então, maravilha. 5,8 vezes 120 mais x. Como é que eu faço isso? Né? Chuveirinho, né? Distributiva. Então vai ficar 5,8 vezes 120 dá 696. Mais 5,8 vezes x é 5,8x mesmo. Igual a 735 mais d. Agora que vem um detalhe. Pô, professor, aqui, né, eu tenho uma equação, só que eu tenho 2 letras na brincadeira. E agora? Bom, não sei se você lembra, amiguinho, mas na tabela ele deu a média da turma D. A média da turma D, lá na nossa tabela, é 5, tá certo? Como é que a gente calcula a média da turma D? É a soma das notas da turma D dividido pela quantidade de alunos. A soma das notas da turma D, a gente representou por D maiúsculo, dividido pela quantidade de alunos da turma D. Qual é a quantidade de alunos da turma D? X. Então vai ficar D sobre X igual a 5. Esse X aqui não está dividindo? Passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar D igual a quanto? 5 vezes X, né? Ou seja, 5 vezes X é 5X. Então D vai ser igual a quanto? 5X. E agora, o que eu vou fazer com esse D igual a 5X? Eu vou substituir aqui, ó. No lugar da letrinha D aqui, eu vou colocar 5x. Aí vai ficar o seguinte, 735 mais o D, que vale quanto? 5x, igual a 696
mais 5,8x. Repara que essa equação aqui, ó, é uma equação que agora está em função de uma letrinha só, que é o x, que é o que eu quero calcular, que eu quero descobrir, tá certo? E agora, o que eu vou fazer? Para resolver essa equação, letras para um lado, números para o outro. Esse mais 5,8x vai passar para o outro lado, menos 5,8x. Vai ficar 5x desse lado, menos 5,8x, igual. Do lado direito, o que sobrou? 696. Esse 735 vai passar para o outro lado, menos 735. Vai ficar 696 menos 735 do lado direito, tá? Vai ficar o seguinte, 5x menos 5,8x, 5 menos 5,8 dá menos 0,8. Então vai ficar menos 0,8x igual 696 menos 735 dá menos 39. Aí, para retirar esses sinais de menos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação toda por menos 1. Isso significa que eu vou ter que trocar o sinal de todo mundo. Então, onde é menos vai virar mais, onde é mais vai virar menos. Então, vai ficar mais 0,8x, ou apenas 0,8x, igual a mais 39 ou 39. Esse 0,8, ele está multiplicando x. Vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar x igual a quanto? 39 sobre 0,8, ou 39 dividido por 0,8. Se eu fizer a conta, x vai dar quanto? 48,75. Ou seja, o x, que é a quantidade de alunos da turma D, vale quanto? Essa quantidade de alunos? 48,75. Ah, professor, então quer dizer que a turma D tem 48,75 alunos? Não, amiguinho, né? Lembra que a pergunta do problema, ele pede para que você calcule a quantidade mínima de alunos que podem pertencer à turma D. É possível que você tenha essa quantidade de alunos aqui? Não. Então a gente vai aproximar para o número inteiro maior do que esse valor aqui. Qual é o número inteiro que é maior do que esse valor, 48,75? É esse aqui, é o 49. Ou seja, qual é a quantidade mínima de alunos que podem pertencer à turma D? A quantidade mínima é de 49 alunos. Show de bola, amiguinho? Ficou didático para você? Espero que sim. Um grande abraço e até a próxima.